Hoje você vai aprender de fato como funciona uma API, sem aquele lero-lero de, API é uma Application Programming Interface. Não, hoje você vai aprender de fato o funcionamento de uma API, beleza? Então imagina um cenário, a gente tem um restaurante de massas, correto? Então a gente tem o front-end, que é o cliente, né? Front-end é o cliente, e ele chegou e fala assim, pô, cara, eu quero um hambúrguer. O garçom vai chegar e vai falar, irmão, não tem como você pedir um hambúrguer. Isso aqui é uma loja de massas. Então eu vou te dar o cardápio. Então a API que trabalha como garçom nesse cenário, ele vai pegar o cardápio, que são esse conjunto de métodos aqui, são os métodos que tem disponível pra ele, e vai entregar até o cliente. O cliente olhou e falou, pô, não posso pedir um hambúrguer, realmente. Então eu vou pedir um estrogonofe, tá? Escolheu esse aqui, get. O que o garçom vai fazer? A nossa API. Nossa API vai pegar o pedido dele e vai levar até a cozinha, né? Vai levar até o back-end, onde é preparado as coisas, onde funciona, né? Onde realmente ele vai estar preparando com os ingredientes, vai estar vendo se tem as coisas no estoque. Então como é que funciona? O back-end ele vai até o banco de dados, que seria o estoque, né? Então o nosso cozinheiro ele vai até o estoque, vai ver, tem cebola? Tem frango? Tem macarrão pra fazer o estrogonofe? Tem. Então vamos fazer. Então ele tá lá preparando, consultou no banco de dados, no estoque, se tinha os ingredientes disponíveis e começou a preparar. A partir do momento que o nosso estrogonofe estiver pronto, o nosso garçom vai até a cozinha, vai resgatar o pedido e vai levar até você, que é o cliente final. Pronto, sem mistério. É assim que funciona uma API. API é isso. Tá, então resumindo, a API ela trabalha como um intermediário. Ela vai fazer a comunicação entre o cliente e o cozinheiro, a cozinha. Correto? Então ela tá fazendo esse intermediário, ela tá fazendo a comunicação. Então a API nada mais é do que essa comunicação entre sistema, entre softwares diferentes. Então você concorda comigo que o cliente não tem nada a ver com o cozinheiro? O cliente não faz a mínima ideia do que está sendo feito na cozinha. O cliente não faz a mínima ideia de quantos macarrões, de quantas cebolas, de quanto de molho tem disponível no estoque. O cliente não precisa saber diretamente o que tem por trás de panos. É a API que é responsável por fazer essa comunicação. O garçom que é responsável por fazer toda essa integração. Então já que a gente entendeu como funciona o conceito de API, vamos entender na prática como funciona. Já que a API é um garçom, né, eu disse que ela tem método, né, isso aqui são métodos do protocolo HTTP. Existem vários tipos de API, existem outros tipos de métodos, né, como o PET, por exemplo, mas aqui eu só botei os principais que a gente costuma, né, a utilizar. E a API REST, que a gente vai estar trabalhando hoje, é a mais comum, né, que a maioria dos desenvolvedores utilizam. Então é essa que a gente vai estar usando como exemplo, tá? Então não leva esse vídeo como humano, fechou? Então vamos lá. Lembra que eu falei dos métodos? Nós temos os 4 principais. Vou explicar pra vocês rapidinho como é que funciona. Nós temos o GET, né, que é de consul, o POST utilizado para criar, o PUT para atualizar e o DELETE para deletar. Isso tudo é em prol de informações. Então, a gente tem o get, post, put, delete. Isso tudo é para manipular uma informação. Então, consultar uma informação, criar uma informação, atualizar uma informação e deletar uma informação. Fechou? Então, como que a gente utiliza isso? Vamos para a prática. Aqui, ó. Eu separei aqui uma API que eu fiz em Golang. E como que a API comunica aqui? Eu chamo ela aqui no endpoint, no método get. Tudo que a gente digita aqui no navegador, basicamente, acontece no método get. Então, eu botei aqui. Eu quero o endpoint de products, né? API /product. Beleza. O que ele fez? Ele falou backend. Eu quero o products. O backend foi lá no banco, perguntou, banco, quais produtos que a gente tem? Aí o banco devolveu pra ele. O backend foi lá, manipulou esses dados e tratou e jogou pra API. O que a API fez? A API leu esse resultado que veio do backend e formatou pra mim em JSON, tá? A API sempre tem um padrão que retorna os dados pra gente. Eu escolhi JSON, né? Podia ser XML, podia ser outros padrões, mas na API REST aqui a gente usou o JSON, fechou? E o que acontece? Aí você fala, caraca, cara, não entendi nada do que aconteceu. Pô, ele tá me retornando esse montão de dados e o que vai ser útil? Lembra que eu falei que a API, ela funciona como garçom? Ela pega os dados de um lugar e comunica entre sistemas, né? Entre softwares diferentes. Isso vai entrar aqui, ó, no front-end. Essa coisa bonitinha que você tá vendo aqui é isso aqui, ó. Nada mais é do que isso aqui. Ele pegou esses dados, né, e a API deu esses dados pro front-end e o front-end conseguiu manipular todos esses dados que ela recebeu, tá? Essa é uma forma visual. Tá, e mesmo assim você pode estar falando, pô, Jalvas, não entendi nada. Não entendi como isso pode agregar, como isso funciona no meu dia a dia, né? Então vamos lá pro exemplo real de como que acontece. AliExpress. Cara, quando a gente bate o olho aqui, todas as informações que você consegue ver unidas aqui, nada mais é do que resultados vindo de uma API. Óbvio que não é dessa forma aqui que a gente vê, né? Não é dessa coisa aqui pequena e bonitinha que a gente tá vendo. Vem muito mais dado, muito mais bagunçado, entende? E é bem mais complexo. Não é só uma API que eles utilizam. E se você tiver dúvida, você pode vir aqui rapidinho, ó, em Network, né? Inspecionar elemento, Network, filtrar aqui pelo fetch e recarregar a página. Que você vai ver aqui inúmeras chamadas, né? Na responsa aqui, ó. Você consegue ver todos esses dados em JSON retornando. Não vou bater o martelo e falar, cara, todos esses dados aqui vêm de uma API. Não, eu não vou parar pra filtrar aqui e mostrar pra você certinho o que vem de uma API. Mas só pra você ter uma ideia, né? De como que acontece. Isso aqui é só um mero exemplo ilustrativo, tá? Nós temos o AliExpress site, o Android, o aplicativo Android e o aplicativo iOS. Concordamos que os três são diferentes. Por mais que sejam o mesmo domínio, né? Mesmo domínio não, mas o mesmo
provedor, vamos dizer assim, AliExpress, a gente fala como um nome só, são 3 tecnologias diferentes que a gente usa, né? No site utilizamos o Node.js, no Android utilizamos o Kotlin ou Java, e no iOS utilizamos Swift e Objective-C, né? São linguagens de programação, tecnologias diferentes em cada um desses cenários, show? Então, assim, cenários diferentes, nós temos sintaxes diferentes para cada cenário. Então, o comando que a gente usa aqui é totalmente diferente do comando aqui, que é diferente do comando aqui. Aí eu te pergunto, como que cenários diferentes que usam linguagens de programação diferentes conseguem buscar a mesma informação? Através da API, né? Vamos usar o exemplo de busca. O cara, ele chegou aqui e botou assim no endpoint, API buscar item / teclado. O que ela vai fazer? Ele vai mandar, vai acessar esse endpoint, né? A API vai receber essa informação e vai levar essa informação até o banco de dados. Vai perguntar pro banco de dados, ou pro back-end, né? Vai perguntar back-end, o back-end vai tratar lá no banco de dados e vai falar: e aí, back-end, quantos teclados eu tenho disponível no meu banco? Ele vai falar: pô, tem um teclado, eu tenho 20. Então eu vou devolver essa informação. Então ele devolve essa informação pra API e a API devolve aqui pro nosso cliente. Entende? Então se a gente chegar aqui e botar teclado, ele vai listar pra mim todos os teclados aqui disponíveis que tem no banco de dados dele, correto? E a mesma pesquisa que você fez aqui no site, você pode fazer no iOS, que tem uma tecnologia totalmente diferente, que foi construído esse site aqui, e pode fazer a mesma coisa no Android. E ele vai listar a mesma coisa. Então, assim, o mesmo endpoint que acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui e acontece aqui, tá? Então, o mesmo endpoint que vai buscar diferentes tecnologias, né? Ele vai conseguir acessar essa informação. Eu vou exemplificar só pra gente tirar esse mantra de que a API ela só pode se comunicar com o back-end. Vamos ver um caso aqui que ela se conecta e conversa com o microserviço. Então, no cenário aqui, a gente fala assim, pô, eu quero comprar o item. Comprar item 3.000 e pouco. Supondo que eu só tenha 2 itens, né? 2 desse produto no estoque. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou falar, API, eu quero esse endpoint. A API vai ver qual é o melhor caso para tratar essa ocasião aqui e vai falar, pô, essa aqui eu não vou consultar primeiro no banco. Esse aqui eu vou chamar um microserviço de reserva de produto. O que eu vou fazer? Quando o cara for finalizar a compra, né? Ele for finalizar a compra, eu vou ver se tem no estoque. Antes de finalizar a compra, eu vou ver se tem no estoque, né? Então eu vou ver se tem disponível. Então ele foi lá, o microserviço foi lá no banco de dados e viu, pô, tem 2 produtos. Então eu posso reservar um pra ele. Eu vou fazer assim, cara, eu vou te dar 10 minutos pra você pagar esse QR Code. Eu vou gerar um QR Code pra você e vou te dar 10 minutos pra você pagar esse QR Code pra esse produto de fato ser seu. A partir do momento que você pagou, o produto é seu. Se você não pagou, ele volta pro estoque e continua tendo 2. Então assim, resumindo, uma API tem esses métodos aqui. Ela funciona como um intermediário, né? Ela atua na comunicação entre diferentes softwares, tá? Podendo ser microserviços, podendo ser front-end com back-end, N possibilidades. E tem esses métodos: get de consulta, push de criar, put de atualizar e delete de deletar. Só esse aqui que você consegue ver de maneira amigável aqui no seu navegador. Para fazer esses aqui, isso aqui são por trás dos panos, né? Isso aqui você consegue fazer por trás de um formulário, quando você vai criar um item, quando você vai atualizar um item ou quando você vai tirar do seu carrinho, por exemplo. Aqui você não consegue ver acessar por aqui, feito por trás dos panos. Vou simular aqui na API pra gente ter uma ideia rapidinho de como funciona, né? A gente acabou que viu só o get, né? Que a gente acessa o endpoint aqui da API, é esse aqui, ó. E ele retorna aqui pra gente. Então vamos ver aqui na prática como funcionaria esses métodos aqui ocultos. Então vamos lá. Eu tô aqui no código, né, da minha API em Golang e eu vou fazer uma simulação, né? Uma simulação não, vou fazer uma requisição via Postman, né? Como a gente não consegue fazer pelo navegador, eu vou fazer pelo Postman aqui um método post para criar um produto, beleza? Tô aqui. Cliquei no post e ele já ofereceu essa aba aqui pra gente. Então eu vou botar aqui o endpoint. O endpoint é /create, né? Eu tenho definido aqui que essa rota é responsável por criar um produto. Método post. Criação, a gente usa o post. Tem vários métodos aqui, como eu disse. Existem vários métodos, mas a gente vai focar só nos principais. E no caso agora, para ilustrar, a gente vai usar o push. Então vamos lá. Por que a gente não consegue visualizar isso aqui no nosso navegador? Porque o push, ele é tratado de uma maneira diferente. Ele funciona com metadados. A gente envia dados extras, né? Metadados são dados a mais e dados adicionais em JSON para poder criar um item, para poder definir. Então, como eu tô criando um item, eu preciso mandar dados adicionais. Eu não posso simplesmente botar create, que ele não vai saber o que vai criar. Então, por isso que eu vou informar aqui. O name desse produto vai ser produto teste, né? Tudo dentro de aspas, porque a gente está trabalhando com JSON, né? Então é um padrão, aspas duplas, produto teste 4. Produto teste 4. E o preço dele, o price, vai ser R$100, 100,20. A partir do momento que eu fiz isso aqui, criei o corpo aqui da minha requisição, né, com os parâmetros obrigatórios que eu defini lá na minha API, que deve ter. Eu vou enviar essa requisição. Enviei, ela me retornou o status aqui, ó, 201, criado. Então ele me retornou essa resposta aqui, ó, o ID, né, que ele criou no banco de dados, então ele já deu um ID para ele, que é um identificador único, o nome e o preço. Então se eu acessar a minha API novamente, deu um F5, né, recarregar a página, eu tenho 3 aqui, né. Eu vou recarregar a página e eu vou ver que o item que eu criei vai aparecer aqui na lista. Nesse endpoint aqui. Recarreguei, aqui ó, automaticamente ele veio. Produto teste 4 e o preço dele. Logicamente, se eu acessar aqui no front-end e recarregar,
ele vai trazer de forma dinâmica o produto teste 4. Deixa eu só tirar minha câmera aqui pra você conseguir ver. Produto teste 4. E tem muitos programadores que já ouviram esse termo, pessoas iniciantes, né, e não sabem como, de fato, como funciona uma API. Também acontece de muita gente que programa, vê uma API de fato, mas não sabe, assim, como funciona por trás dos panos, sabe? Trabalha mais de uma forma automática. Então esse vídeo aqui é só pra você ter uma noção, tá? De como funciona, assim, por trás dos panos, de uma maneira mais ilustrativa. Se você quiser, né, tiver mais interesse, você pesquisa mais a fundo de como funcionam os métodos, né, HTTP, os protocolos, os tipos de APIs, tá? Que vai ser mais interessante, você vai conseguir ter um aproveitamento melhor de como funciona uma API. Então, basicamente é isso. Não tem muito mistério. A gente complicou aqui o que muita gente complica, que é o simples. Então, é isso. Abraço.